Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Irmãos, eu estava meditando essa semana, esse dia tão especial que é o Domingo de Ramos, e obviamente o Senhor me levou a uma passagem que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, e o nome dessa ministração é Poder para Salvar. Peço que os irmãos abram comigo lá em Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 17, Mateus 21, verso 1 ao 17, mais uma vez quero encorajar os irmãos para estabelecer aqui uma cultura de sempre nós trazermos um caderno para anotarmos as palavras que o Senhor tem ministrado no coração. Eu sei que a gente tem gravado os cultos, temos gravado e colocado nas plataformas digitais para a gente ouvir durante a semana, mas quando nós anotamos, nós exercitamos a nossa mente para fixar melhor aquilo que nós estamos ouvindo. Então eu encorajo os irmãos a sempre trazer um caderno. Mateus capítulo 21, verso 1 ao 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, assim. Amém. Mateus 21, verso 1 ao 17 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós oramos e pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que as nossas mentes estejam completamente focadas na Tua Palavra, Senhor. Senhor, nós repreendemos toda e qualquer distração aqui do nosso meio, para que essa palavra seja roubada do nosso coração. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda intenção maligna caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós ordenamos, Deus, que qualquer espírito contrário, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua paz, declaramos a Tua alegria, Senhor. Declaramos, Senhor, que a Tua palavra fale conosco nesta noite. Que a Tua palavra, Deus, seja semeada em corações férteis. Eu oro, Deus, por corações férteis aqui nesta noite. Eu oro, Deus, por corações que irão receber esta palavra, e essa palavra será semeada, irá germinar, irá crescer, se fortalecer, se tornará uma grande árvore e dará muito fruto, para que o Teu reino seja estabelecido em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, aqui alguns textos, algumas bíblias chamam de entrada triunfal. Talvez na sua Bíblia está escrito aí como uma entrada triunfal. E essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém leva a um conflito político, um conflito religioso,
um conflito também econômico. São 3 pontos que Jesus, ele deu um grande embate: político, econômico e religioso. E a gente vê que o foco de Jesus, ao entrar em Jerusalém, a gente vai perceber isso. A gente não vê Jesus, por exemplo, indo em direção ao palácio, né? Porque na mentalidade judaica naquela época, eles esperavam um libertador político. Então não é à toa que nós vemos aqui as pessoas com uma grande festa, gritando, louvando: Hosana, bendito é o rei quem vem em nome do Senhor. Então assim, havia uma grande celebração. Só que o foco de Jesus era simplesmente a cruz, irmão. É o destino de Jesus. Então assim, às vezes a gente não entende o processo pelo qual nós passamos. Mas às vezes não é para você entender mesmo, porque se você entendesse o processo, você pularia fora. Sabe de uma coisa? Eu estava meditando essa semana, inclusive eu trouxe um pouquinho na nossa célula, que a gente vê os discípulos falando para Jesus, principalmente Pedro, dizendo: Senhor, nunca te abandonarei, nunca te negarei. Mas a gente vive uma vida diária, eu e você, negando Jesus em todo o tempo. Quando é para nós abençoarmos uma pessoa, a gente não abençoa. Quando é para nós compartilharmos uma palavra, a gente não compartilha. Quando é para nós amarmos uma pessoa, nós não amamos. Isso é uma forma de negar ao Senhor. Porque a gente está tão atarefado com as nossas coisas, né? Com as nossos problemas, com as nossas dificuldades da semana, a conta que precisa pagar, a situação que precisa resolver, que nós nos esquecemos que existe algo muito maior do que os nossos problemas, chamado Jesus. Jesus é muito maior do que os nossos problemas, irmãos. A gente falou uns domingos atrás a respeito, resposta para os problemas. E a gente fica tão focado no problema que nos esquecemos o Deus que tem poder para nos ajudar a resolver os problemas da nossa vida. Então a gente precisa mudar o nosso foco, tirar os nossos olhos do problema e orar por aquele que é maior que o nosso problema. Muito maior. É o nosso Senhor Jesus. Amém? Então aqui a gente vê claramente que o foco de Jesus não era o palácio. Não é à toa que mais para frente a gente observa que Jesus, ele pegou o chicote e derrubou, né, o que o pessoal estava fazendo dentro do templo. O que eu aprendi com isso? Que Deus, antes de resolver com a política, o sistema econômico, Deus quer resolver com a igreja. Vocês estão aqui comigo? É por isso que nós vemos que ele não foi diretamente sentar no trono de Herodes, dizendo: Herodes, seguinte, você está julgando o meu povo. Você está cobrando taxas de impostos altíssimas, que eles trabalham para ficar pagando imposto. E muitos deles acabam sonegando impostos porque eles não conseguem. Eles precisam decidir se eles compram comida ou se eles ficam pagando imposto. Que é tanto imposto que a gente paga, inclusive no Brasil. Imposto, estão taxando tudo quanto é imposto para poder fazer as coisas deles. Aí você fala: meu Deus, está sobrecarregando quem vai empreender, tem dificuldade de empreender, né? Porque é tanto imposto e a empresa não consegue respirar, né? Tanta burocracia que existe no nosso sistema econômico, é muito complexo. Então a gente vê claramente que Jesus, o objetivo dele não era o palácio, porque Jesus não é um líder político. Jesus não é um líder econômico para resolver a nossa vida financeira. Mas Jesus é um libertador. Repete comigo: Jesus é um libertador. Então os caras esperavam um libertador político. É por isso aquela festa toda: bendito é o que vem em nome do Senhor. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas pensam que Jesus entraria em Jerusalém com uma carruagem, com cavalos, né? Com uma grande salva de festa e tudo mais, mas na verdade isso era a cultura das outras nações. Mas na cultura judaica, até entre os reis, eles entravam com um jumento. Já era antigo, já era um costume antigo dos reis. Porque se Jesus fosse um guerrilheiro, ele entrava de cavalo. Mas Jesus, ele veio trazer a paz. Por isso que ele entrou de jumentinho. O jumento representa a humildade, representa a paz. Jesus era um pacificador. Não é à toa que ele pede: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Não é para você trazer conflito, irmão, é para você trazer a paz. Mas como você vai trazer a paz se você mesmo está em conflito? Domingo passado nós falamos sobre isso, das tempestades da vida que acontece. Tem tempestades que é Deus que manda, mas tem outras tempestades que são os inimigos que mandam para nós. Surgem
tem problemas que você mesmo criou e você precisa resolver, mas existem problemas que surgiram e você precisa resolver também com a força de Deus. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que as expectativas que eles tinham com relação a Jesus estavam completamente erradas, e muita gente tem uma expectativa errada com relação a Jesus. Muita gente pensa que Jesus veio para nos dar dinheiro, uma vida vitoriosa, nos dar uma vida abençoada, nos dar uma vida de prosperidade, por mais que isso seja bíblico, mas esse não foi o propósito de Jesus. O propósito de Jesus veio te dar uma nova vida. O propósito de Jesus veio te libertar da escravidão do pecado. O propósito de Jesus veio para te transportar do império das trevas e te colocar no reino do Filho amado, irmão. Uma nova vida em Cristo. Por isso que Paulo fala, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E Paulo diz mais ainda, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, se você crê no livre-arbítrio, acabou o livre-arbítrio para você. Quando nós entendemos que nós abraçamos o sofrimento de Cristo, irmãos, já não tem mais vida própria. É o Senhor quem governa a sua vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso hino. Não tem mais livre-arbítrio aqui. Agora a gente crê no quê? No poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos avançar aqui. E o objetivo de Jesus também era um propósito de mostrar que ele de fato era o Messias. E se cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando ele se apropria de uma jumenta. Repete comigo, jumenta. Jumenta para montar a medida que entra na cidade santa. Aí eu falei, Deus, me explica esse trem da jumenta. Porque eu já vi a jumenta lá em Números, capítulo 20 até o 25, né, a jumenta de Balaão, que a gente conhece. Já ouviram falar dessa história, a jumenta de Balaão? Que Balaão queria, Balaão era um falso profeta. Pastor, como eu identifico um falso profeta? Primeiro, o falso profeta, ele sempre profetiza em benefício próprio. E ele sempre visa 3 coisas: dinheiro, fama e sexo. E aí o que acontece? As pessoas naquela época pagavam para Balaão profetizar. E fica chocado. E muito do que Balaão profetizava acontecia. Impressionante. E aí o que acontece? Aparece uma outra figura chamada Balaque. Balaque é o personagem que você conhece, que Deus teve que usar a vida da jumenta para falar com Balaão. E Balaque estava ali no meio do balaio de gato todo também. E Balaque, ele tinha inveja do povo de Israel. Ele olha para o povo de Israel e fala assim: esse povo está crescendo, esse povo está sendo abençoado, esse povo está prosperando. Seguinte, Balaão, eu vou te pagar para você profetizar maldição sobre esse povo. E aí vai lá Balaão, sobe no monte e começa a estender as mãos para amaldiçoar o povo. E ele não consegue, pelo contrário, ele só consegue abençoar o povo de Israel. E aí várias vezes ele tentava amaldiçoar e vinha só palavras de bênção. E a Bíblia fala que Deus que colocava palavras na boca de Balaão. Sabe aquela frase que muita gente usa, né? Deus não é filho do homem para que minta. Essa palavra saiu da boca de um falso profeta. E muitos de nós usamos, né? Deus não é homem para que minta. Mas, gente, é tão bizarro que isso está acontecendo nos nossos dias. Os tal dos profetas Pix. Se você cai nessa, irmão, em nome de Jesus, rompa com isso o mais rápido possível. São pessoas manipuladoras, gananciosas, que não têm interesse no seu coração. Elas falam de tudo, menos de Jesus. Elas não falam do sacrifício de Cristo. Elas não falam do amor de Jesus. Elas não falam da graça de Jesus como nós conhecemos. Então eles profetizam a troco de dinheiro, poder e sexo. Pastor, mas por que sexo? Porque, irmão, como eles não conseguiram amaldiçoar o povo, então eles tiveram a maligna ideia de usar mulheres midianitas, ensiná-las a seduzirem os homens para que eles caíssem em prostituição. Olha lá, Números capítulo 25, não precisa abrir não, só olha em casa, lição de casa, Números capítulo 25, você vai encontrar lá que Balaão e Balaque ensinam as mulheres a seduzirem os homens israelitas para eles caírem em pecado da prostituição, e aconteceu. Então Deus enviou uma praga sobre o povo.
E sabe o que aconteceu logo em seguida? O negócio estava tão perturbador que um cara israelita estava com uma midianita prostituta, passou na frente de Moisés, de toda a congregação, e entrou na tenda do encontro com a mulher, para fazer o quê? Aí teve um homem chamado Finéias, com zelo santo, ele pega uma lança, e simplesmente ele vai até a tenda do encontro e atravessa aquele casal que estava fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e simplesmente a praga cessa. Sabe o que Deus está fazendo nos dias de hoje? Levantando homens como Finéias, com espírito de zelo, de excelência, de verdade pelo Senhor. No sentido espiritual, é obviamente, né, irmão, que ninguém é maluco aqui de pegar uma palavra do pastor e dizer, não, eu vou pegar agora uma lança. Não é isso, pelo amor de Deus. É no sentido espiritual, é a palavra de Deus. Quando nós pregamos o evangelho de forma verdadeira, com unção, o que é mentiroso vai ficar nítido para você. E aí Deus vai mostrar para você, você quer o caminho de bênção, quer o caminho de maldição, o caminho de vida ou o caminho de morte. Escolha a bênção, escolha a vida. Então nós temos um compromisso com o evangelho, de pregar a verdade. Mas onde está o jumento? Né? Como Balaão não estava ouvindo a voz do Senhor de forma clara, aí Deus teve que usar a vida da jumenta. E Balaão bate na jumenta e a jumenta fala para ele, né, o que Deus tinha para comunicar. Se Deus não usar os homens, Deus usa quem Ele quiser, irmão. Mas quando nós olhamos para a vida de Balaão, nós vemos que ele foi usado por Deus, sim ou não? Mas quando ele terminou de profetizar, a jumenta voltou a ser o quê? Jumenta. Então, o fato de você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. Deus usa quem Ele quiser, irmão. Mas aprovado por Deus é quando nós buscamos a ter um caráter genuíno com o Senhor. É nesse lugar que nós precisamos entrar. E a jumenta aparece aqui, nesse contexto de Jesus, porque é um animal, não sei se o pessoal alguém aqui já foi para o Nordeste, além dos irmãos aqui, eu já fui para o Nordeste. Alguém já foi para o Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte? Alguém teve a oportunidade de ver uma jumenta, um jumento? Jumento é diferente de cavalo, irmão. O cavalo, ele é mais domável, né? Agora jumento não, o jumento leva mais tempo para você montar naquele jumento. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Para você pode não fazer sentido. Olha o que o Senhor ministrou no meu coração. O Espírito Santo falou assim: Robert, sabe de uma coisa? Antes de você montar numa jumenta, você precisa domar a jumenta. Se você for montar na jumenta sem você domá-la primeiro, você terá grandes problemas. Ela não vai deixar você montar nela. Então, o texto me chama a atenção que a jumenta estava amarrada num lugar. Por que estava amarrada? Porque quando esse tipo de animal está amarrado, significa que ele é imprestável, ninguém consegue. Ou seja, deixa ele morrer, aí vai dando pão e água para ele, até o dia que ele morrer. Ou seja, é imprestável, não serve para nada. E sabe o que Jesus pediu? Uma jumenta, um jumento. E sabe de uma coisa? Simplesmente colocaram o manto ali nas costas do jumento, e simplesmente Jesus montou. Ninguém, nunca antes, havia montado naquele jumento. A Bíblia fala que nenhuma pessoa havia montado naquele jumento. Nenhuma. Parecia que estava reservado para Jesus aquele jumento. E simplesmente Jesus montou no jumento, e o jumento não ficou arisco. Não chama atenção? Porque, irmão, não estou chamando você de jumento, mas estou falando aqui no sentido espiritual. Mas existem pessoas que são muito ariscas. Existem pessoas que, cara, você fala uma coisa com amor, ela entende como ofensa. As pessoas confundem a linguagem porque a sua mentalidade foi doutrinada, ou até mesmo teve experiências que tornaram essa pessoa muito rude. Tornaram essa pessoa com um coração muito insensível, um coração muito duro, um coração, digamos, indomável. Uma pessoa briguenta, uma pessoa que tem um pavio curto. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa, ela já se irrita com facilidade. Você fala: meu Deus, cara, eu só quis ajudar, eu só quis. Tem pessoas, irmãos, que não adianta você nem querer ajudar, que vai ser pior ainda. Sabe, a gente que está no ministério, a gente tem que lidar com todo tipo de pessoa. A gente não escolhe quem nós queremos pastorear, discipular. Inclusive você. Imagina você falar assim: eu quero congregar numa igreja onde só tem gente perfeita, só gente amorosa, só gente, né, tranquila, pacificadora. Isso não é igreja para mim. Imagina, é o seguinte, colocar uma placa lá fora
só quero gente perfeita. Só quero gente que ama. Pelo contrário, igreja é um lugar para gente imperfeitas, para gente que tem um coração indomável, para gente que tem um coração irritante, que se irrita com facilidade. Então Jesus montou na jumenta, e a jumenta não ficou rude com ele. Sabe por quê? A jumenta, irmão, reconheceu um animal irracional, reconheceu que o que estava sobre ele era muito maior do que ele. O que o Senhor quer nos ensinar? Que nós somos rudes, nós temos um coração indomável, porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, irmão. Por mais que o tema da mensagem se chama poder para salvar, porque a palavra Hosana significa poder para salvar. Nós cantamos essa canção, Hosana, Hosana, poder para salvar. Nós cremos que Jesus tem poder para salvar. O Evangelho é poder para a salvação daqueles que creem. Amém, irmãos? Só que Jesus é muito mais do que um Salvador. Jesus é o nosso Senhor, glória a Deus. Aqui que entra um ponto importante na nossa jornada, porque muitas pessoas têm um relacionamento com Jesus como um Salvador, e de fato Ele é um Salvador. Nós cremos nisso. Só que muito mais do que um Salvador, irmão, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos deixar a nossa vida ser dominada pelo Senhor. É o Senhor que nos domina, é o Senhor que nos governa. Cabe a nós simplesmente abaixarmos a nossa orelha e obedecê-lo. Sim, Senhor, eu te obedeço, obedeço a tua palavra. Senhor, não é o que eu gosto, mas é o que o Senhor quer. Não é sobre os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, mas é sobre o que o Senhor quer. Aqui a gente vê, irmão, quem realmente se relaciona com Jesus como um Salvador ou apenas Senhor. Vocês estão aqui comigo? Então aqui mostra claramente, se Deus usou uma jumenta lá de Balaão, Deus usando uma jumenta aqui para mostrar para nós que Ele acredita em projetos falidos, em pessoas que são indomáveis. Imagina eu e você, irmão. Quem você era antes? Uma pessoa difícil, ou até mesmo hoje. Uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, tem problemas com os parentes, com os pais, com os irmãos, com outros irmãos, ou pessoas que foram feridas. Naturalmente, nosso ser humano, ele tem essa resistência contra pessoas que nos ofenderam, nos machucaram, e é verdade isso. Nós somos seres humanos, Deus entende o nosso coração. Para não perder a linha de raciocínio, eu estava falando nessa quarta-feira sobre Pedro, que diz, nunca vou te abandonar, nunca vou te negar. A gente olha para um casamento que está passando por uma dificuldade, o que você fala? Meu casamento nunca vai acontecer isso. Olha aquele irmão que está fazendo, eu nunca vou fazer isso. Nossa, aquele irmão está com frieza espiritual, eu nunca vou passar por uma frieza espiritual. Eu conheci um pastor e perguntei para ele, pastor, o senhor já teve que lidar com dúvida? Porque eu lido com dúvida toda hora. Sabe o que ele me respondeu? Nunca tive problemas com dúvida, nunca duvidei. 2 anos depois, se perdeu no mundo, saiu dos caminhos do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que eu preciso reconhecer as minhas fraquezas diante dele. Porque assim como Paulo diz, que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, eu entendo que eu sou fraco, mas no Senhor eu sou forte. Sabe o que a Bíblia diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, nós precisamos entender as nossas fraquezas, e simplesmente a gente não pode rejeitar, porque isso demonstra o que? O poder de Deus. Imagina se Paulo dissesse, que o teu poder se aperfeiçoe na minha força. Olha como eu sou forte, olha como eu sou bom, olha como eu nunca erro, olha como eu nunca peco, olha como eu nunca tive que lidar com dúvida, frieza espiritual, ixi, longe de mim. Eu nunca passei por problemas na família, eu nunca passei por problemas na igreja, nunca passei por problemas de fé. Imagina que incoerente da nossa vida, irmão. Mas tem muita gente que se comporta assim, quer ser melhor do que o outro, entra num legalismo religioso, que ela entende que para ela ser mais amada, mais aceita, mais salva por Deus, né, ela tem que fazer alguma coisa. Ou seja, uma vida baseada em performance, pelo que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Isso é legalismo, isso é religiosidade que nos escraviza. Só que o Evangelho, eu não tenho que fazer algo para ser amado, eu já sou amado, por isso eu faço. Acho que vocês não entenderam. No legalismo religioso, eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito, ser amado por Deus, ser salvo por Deus. Mas no Evangelho eu entendo que primeiro eu sou amado pelo Senhor, logo eu faço
Não porque eu amo, mas porque o Senhor me ama, por isso que eu faço. Ninguém aqui é bom, irmão. Se você falar assim, não, pastor, eu não faço nada de mal para ninguém, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa. Mas pastor, eu sou incrível. Não, você não é incrível. Mas pastor, eu ouvi lá na palestra do coach que eu sou extraordinário. E eu vou dizer uma boa notícia para você aqui. O Evangelho não diz que você é extraordinário. O Evangelho não diz que você é uma pessoa boa, que você é mais do que vencedor, que você... Não, pastor, não. Que você é melhor. Não, ele diz que eu sou... Não, você não é nada disso. Sabe por que eu amo o Evangelho? Romanos capítulo 3 diz que eu sou pior do que eu penso. Mas em Romanos 5 diz que eu sou mais amado do que eu imagino. Esse é o Evangelho que eu acredito, meu irmão. Eu preciso entender. Isso não estou falando de um complexo de inferioridade, muito menos superioridade. Eu não me considero pior do que você, muito melhor que você. Eu me considero o tanto quanto você. Talvez alguns na velocidade diferente, mas nós estamos indo para o mesmo destino. O problema é que as pessoas não querem passar pelo processo. E aquele jumento teve que passar pelo processo para entrar em Jerusalém levando o rei. Imagina que privilégio, meu irmão, um jumento. É Jesus? Então, imagina, eu fico conjecturando, tá? Não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas eu fico pensando, imagina, o jumento falando, rapaz, eu vou servir Jesus. Então, eu não vou ficar arisco. E a Bíblia fala que desamarraram ali o jumento, porque, lembra que eu falei? O jumento amarrado era sinônimo de não presta. Esse aí ninguém consegue montar. Ele é indomável. Mas eles foram lá, desamarraram, colocaram lá o manto, e Jesus sentou e entrou em Jerusalém. E o povo dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe, o manto diz respeito a vestes. Então imagina aquele jumento entrando com Jesus e o povo jogando as vestes no chão e os ramos. Imagina ele olhando para o lado e falando assim, meu Deus, cara, já andou com alguém assim conhecida? Eu tive o privilégio na época, quando eu trabalhava com shows, com 14 anos de idade, eu era office boy. Essa profissão não existe mais, infelizmente. Deveria ter, para algumas pessoas valorizar o que é pegar um ônibus, né, andar São Paulo inteiro, né, com maleta debaixo do braço, né, faça dia, faça chuva, faça sol, estava lá. E aí, eu tive o privilégio de conhecer muitos artistas. Um deles, vocês conhecem, Chico Buarque. Cara, aí me chamaram para jogar futebol. Aí entrei na van, aí sentou do lado do Chico Buarque. Aí todo mundo, os fãs, Chico, e eu lá, me sentindo um jumento. Falei, caraca, eu dando um tchauzinho. O Chico Buarque fazendo assim, e eu me sentindo um artista. Porque eu estava ao lado de uma pessoa famosa, 14 anos, quem eu era, meu irmão? Não era ninguém, até hoje não sou ninguém. Mas eu me senti uma pessoa importante ali, olhando, falei, meu Deus, cara, um jumento, olhando, se sentindo importante com uma pessoa ilustre ali do lado. Então, eu fico pensando, né, talvez, se o jumento fosse racional, um ser humano como eu e você, pensando, meu Deus, eu estou carregando o Messias, cara. Eu era indomável, mas encontrei alguém maior do que eu. Então eu abaixo a minha bola, deixo ele montar em mim. E eu sou domável por ele. Todo pior ser humano, irmão, quando tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Lembra Paulo e Silas, que estavam lá na prisão? A Bíblia fala que eles estavam cantando, não é isso? Eles estavam cantando. Por isso que eu acredito muito na adoração, o poder da adoração. Nós profetizamos através de cânticos. E ali eles cantando, de repente, sabe o que aconteceu? Veio um terremoto. E sabe o que o terremoto fez? Ele abriu a prisão. E aí, eles não fugiram, né? Porque bandido, criminoso, quando vê uma oportunidade de sair daquilo, ele vai sair. Mas nenhum fugiu. Aí o centurião que guardava, chegou lá e viu que a cela estava aberta, ele ficou desesperado, falou, meu Deus, fugiram. Aí a Bíblia fala que ele tentou se matar com a espada, porque ele seria morto de qualquer jeito. E aí Paulo grita, não mate, não se mate, porque todos estão aqui. Irmãos, se você pensar no contexto, Paulo e Silas estavam presos junto com criminosos, criminosos confessáveis, gente que matou gente. Gente que fez coisas terríveis. E essas pessoas não fugiram também.
Para pensar, irmão. Onde a presença de Deus está, irmão, há liberdade. Sabe que Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres, restaurar o coração daqueles que estão tristes, trazer liberdade aos presos e trazer libertação aos cativos. Então, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, irmão. Não há, qualquer tipo de pessoa é transformada quando ela se entrega à presença de Deus. Quantos testemunhos nós conhecemos de gente que fez coisas terríveis, como eu e você fizemos, claro que consequências diferentes, mas há perdão para todos, há restauração para todos. Nós só precisamos nos entregar de verdade ao Evangelho. À medida que nós nos entregamos ao Evangelho, nós somos transformados de glória em glória, amém, irmãos? Nós somos transformados. É nesse lugar, nessa presença. Se Deus usou a vida de um jumento, será que Deus não pode usar a tua vida também? Sabe, eu sempre falo aqui, Jesus é especialista em acreditar em projetos falidos. Eu e você éramos projetos, você fala, esse aí? Porque imagino, e a Bíblia fala que os fariseus, que eram dono dos jumentos, não reclamaram quando pegaram o jumento. Por quê? É tipo assim, leva, você vai fazer um favor para mim, leva esse jumento, porque esse aí só dá trabalho. É tipo, o pessoal brinca, né, em casa, que eu não gosto de cachorrinho, de animal, que eu falo, pode levar o cachorrinho, pode levar, né, vai fazer um favor pra gente, mas não posso fazer isso porque as crianças, né, já têm um apego emotivo ali com o animalzinho. Mas a gente vê claramente que essa entrada triunfal foi de fato triunfal, irmão. Sabe qual era o destino de Jesus? Jerusalém. Esse deve ser o nosso destino. Sabe o que a Bíblia fala nos últimos dias? Que novos céus e nova terra haverão, e a nova Jerusalém vai descer, e haverá ruas de ouro. Aqui a gente fica brigando por ouro, né? Por dinheiro. Quando você estiver na eternidade, irmão, o ouro vai ser um chão para você pisar. Não vai ter nem valor, porque haverá algo tão precioso, mas tão precioso, que qualquer riqueza dessa terra perde o valor diante dele. Percebe isso? Mas eu não tenho que esperar para ir para a glória, para valorizar isso. É agora, irmão. Dinheiro, riquezas terrenas são na verdade chão para a gente pisar, porque existe algo muito maior, alguém muito maior do que isso. Sabe quando fala que as pessoas de Atos lançavam as suas riquezas aos pés dos apóstolos? Porque quando eles lançavam, eles pisavam dizendo que o Senhor é muito maior do que as riquezas terrenas. Isso é chão para eu pisar. Percebe? Mas só que eles usavam os recursos para que não houvesse nenhum necessitado ali na igreja. Assim deve ser a família Reino. Deve ser um lugar onde nós olhamos um para os outros com o objetivo de servir uns aos outros. Nem um pastor não tem um olhar para tudo, o pastor não consegue enxergar tudo, mas se você sabe que existe alguém que tem uma necessidade e você simplesmente fizer vista grossa, você está pecando pela omissão. Porque não adianta você dizer para a pessoa, vai em paz, Deus te abençoe, vou orar por você, sendo que você tem condições de ajudar aquela pessoa financeiramente, mas você não faz. E esse não é o coração da Igreja Reino, amém, irmãos? O nosso coração, como nós oramos, é um coração generoso, um coração que quando nós vemos uma necessidade, nós somos resposta para essa necessidade. Então, quando nós entendemos que essa Jerusalém, chão de ouro, é simplesmente um lugar que nós olhamos, fala, cara, isso aqui não tem valor diante do meu Senhor. Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Então eu devo a Ele a obediência a Ele, porque eu sei que Ele tem feito na minha vida, e eu sei o que Ele continuará fazendo. Eu tenho experimentado isso, irmão, não sei você, mas eu tenho experimentado. Tem dias que você fala, hoje não dá, cara, hoje está difícil. Mas Deus se alegra com isso. Porque Deus vê que você reconhece a sua fraqueza. Deus reconhece que você não está negligenciando o momento que você está vivendo. Mas deserto não é um lugar de permanência. Deserto é um lugar de processo. O problema é quando muitas pessoas querem ficar no deserto. O seu destino não é o deserto. O teu destino é a terra prometida, a nova Jerusalém. É assim que Jesus estava entendendo. E quando Jesus entra ali em Jerusalém, o versículo vai dizendo, não estou com o versículo aqui, mas acompanhe comigo, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo,
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Essa parte do templo não era a parte onde estava reservada a todos os adoradores, era somente essa parte estava reservada apenas, ou melhor, a todos os adoradores. Os outros ambientes, o santo lugar e o santíssimo lugar, somente aos sacerdotes. Então era comum você encontrar ali os mancos, né, leprosos. E aí a Bíblia fala que Jesus curou eles. Ou seja, o evangelho do reino, ele é acompanhado de sinais, milagres e maravilhas. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém aqui com alguma dor no corpo, uma enfermidade ou alguma doença? Levanta a mão, fica de mão levantada. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé, em nome de Jesus. E eu vou pedir para que você que está do lado, e você estendesse as mãos sobre essas pessoas. Vocês estão aqui comigo, gente? Quem não estiver perto, pode estender as mãos sobre eles. E quem estiver perto, pode impor as mãos, sim. Não tem problema nenhum, não. Pode impor as mãos. Nós vamos orar. Nós vamos liberar cura sobre vocês. Até uma simples dor de cabeça, dor na coluna, qualquer tipo de dor que você esteja sentindo, fica de pé, levanta sua mão. Alguém vai até você. Tem gente lá no fundo ali, por gentileza. Pessoal da igreja que se pode levantar por gentileza e orar por essas pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus, vamos lá, levante sua voz. Porque onde o evangelho é pregado, a Bíblia diz, onde a presença de Deus está, a liberdade. Nós oramos e profetizamos sobre vocês cura agora em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda doença, toda enfermidade em nome de Jesus cesse agora. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Nós declaramos cura completa, nós declaramos a glória do Senhor. Senhor, nós cremos que antes de nós orarmos, nós amamos essas vidas, nós amamos essas pessoas, nós nos importamos com essas pessoas. E nós cremos, Deus, e geramos um ambiente de amor neste lugar, para que essas pessoas sejam curadas, em nome de Jesus. Nós declaramos que todo o sistema respiratório seja curado em nome de Jesus. Todo o sistema sanguíneo seja curado em nome de Jesus. Entra, Senhor, com provisão. Entra, Senhor, com a tua glória. Entra com a sua cura. Nós declaramos a todo o sistema nervoso, toda ansiedade, depressão, burnout, sai em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Nós declaramos sobre todo o corpo físico, todos os tendões, tecidos, músculos, órgãos. Nós declaramos cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se foi algum problema físico que você não podia inclinar, se quiser fazer um teste agora, pode fazer e comunicar a gente se está bem aí. Amém? Não sei que enfermidade vocês têm, mas eu gostaria que vocês fizessem o teste, fizessem exames e trouxessem a resposta para a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a Bíblia fala aqui que Jesus curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Gente, sempre vai ter pessoas no meio da congregação, da celebração, que vai murmurar. E quanto mais nós murmuramos, menos nós adoramos. Deus não vai usar os murmuradores, Deus vai levantar os adoradores. Se você é um tipo de pessoa que continua com esse espírito de murmuração, peça agora em nome de Jesus, que o seu coração seja curado. Porque Deus não vai usar pessoas que passam a vida murmurando, reclamando. Deus usa pessoas que cultivam um espírito de gratidão. Sabe uma coisa? O Senhor me mostra agora, tem uma passagem que Jesus operou milagre da multiplicação dos pães. Quem lembra disso? Sabe o que acontece? Jesus, antes de multiplicar os pães, sabe o que ele faz? Ele pergunta, o que vocês têm aí? Aí eles respondem, 2 pães e 5 peixinhos, é isso, né? 2 pães e 5 peixinhos. Aí sabe o que ele faz? Ele não sai distribuindo logo de cara. Ele pega o pão, ele ergue aos céus. Sabe o que ele fala? Senhor, graças te dou. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que antes do milagre da multiplicação, Deus espera uma gratidão. Todo o sobrenatural de Deus vem através de um coração grato. Senhor, graças te dou por este pão. Sabe o que ele faz? Ele parte o pão e multiplica, a ponto de recolherem 12 cestos, de tanto que sobrou de pão. Sabe o que o Senhor está ensinando para mim e para você? Dizendo, senta
eu vou dar graças que eu vou operar um milagre da multiplicação dos pães. Não vai faltar pão na tua mesa. Mas você precisa fazer a tua parte, ou seja, cultivar um espírito de gratidão dentro do teu coração. Porque todo milagre de multiplicação vem a partir de um coração grato. Então Deus está te ensinando a ser grato, irmão. Grato pela tua casa, pela tua vida, até pelos perrengues que você está passando, amém, irmãos? Porque provavelmente são provas de Deus. Provavelmente são processos de Deus na tua vida para te ensinar alguma coisa. Então a gente tem que dar graças a Deus em tudo, em todo o tempo. Graças te damos, Senhor. Obrigado por essa situação, eu não queria passar por ela, mas te agradeço. Mas eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural através disso. Todo sobrenatural, todo milagre de Deus vem através de um problema, irmão, de uma dificuldade. Eu não conheço nenhum sobrenatural de Deus que não tenha passado por uma dificuldade financeira, dificuldade relacional, sempre. Né? Eu já experimentei muito disso. A gente não quer passar, mas muitas vezes precisamos passar. E quando nós passamos pela prova, além de dar glória a Deus, não é verdade? Deus, aí você pensa, acabou as provas, aí Deus te coloca uma prova maior. Eita glória! E aí nós vamos de glória em glória, né? Como Natan ensinou no domingo, de glória em glória, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele ainda vai continuar fazendo em nós e através de nós. Para terminar, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus. Sim, vocês nunca leram. Os caras queriam ensinar Jesus. Os caras não estavam nem lendo a Bíblia, não estavam nem orando e metendo o bedelho, dando opinião, né, naquilo que Jesus tinha que fazer. Aí Jesus fala, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse louvor. É tipo alguém que se converteu agora, não tem muito conhecimento, mas tem um coração tão alegre, um coração tão fervoroso, que aqueles crentes macaco velho de 10, 20 anos não tem alegria no coração. E aí eles começam a murmurar, não, é porque o outro ali está sendo abençoado, olha lá o outro está sendo salvo. Os caras não se alegram. Vive uma vida de murmuração, igual o filho lá a parábola do filho pródigo, o filho mais velho. Pai, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar, mas veio esse teu irmão e gastou toda a tua herança. Sabe qual foi o coração do pai? Dizendo, filho, você sempre esteve ao meu lado, vamos se alegrar, porque aquilo que havia se perdido foi encontrado e reviveu. Há festas nos céus para aquele que se arrepende. É nesse lugar, irmãos, que Deus quer nos levar. Lugar de coração, não um coração dobre, mas um coração disponível, um coração quebrantado ao Senhor. Há quanto tempo você não chora diante da presença de Deus? Não pelos teus problemas, mas porque você ama ao Senhor. Porque a gente só chora pelos problemas, né? Oh Deus, olha a dívida que eu tenho. Oh Senhor, o outro falou mal de mim, o outro me ofendeu. Olha a política, olha isso. Aí o cara fica ali, chorando pelos problemas, mas não chora pela presença, por aquilo que Deus quer fazer através daquela pessoa. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que todo inconformismo nasce, ou melhor, Deus usa pessoas que geram um coração inconformado. Toda visão, todo sonho, todo projeto que Deus dá para mim e para você, vem através de um coração que chora por um inconformismo. Sabe como eu aprendi isso? Teve uma pessoa que estava falando, pastor, eu não aguento mais a política, pastor, eu não aguento mais a corrupção. E de fato o Brasil é considerado um país corrupto. Mas por que o Brasil é considerado um país corrupto na política? Porque o brasileiro nutre um coração corrupto. Porque na verdade o cara que está na política, ele só é a extensão daquilo que ele sempre foi. Ah, o cara se corrompeu. Não, não é que ele se corrompeu, ele sempre foi corrompido. Ele só usou a posição da política para continuar na corrupção dele. Porque não adianta você falar que um político é corrompido, sendo que você rouba TV a gato mesmo. Você faz TV a gato na tua casa. Você baixa programa pirata lá no teu computador. Então, com qual propriedade você tem para falar de um político que é corrupto? Tem uma pregação muito antiga, Charles Spurgeon, ele fala, há pecado em nossa santidade. Nós queremos combater o pecado com uma santidade que não é santidade. Porque aí ele usa o exemplo de um jejum. Isaías, Salmos, fala do verdadeiro jejum, que agrada ao Senhor. Você jejua para quê? Para ter algo de Deus? Mas o jejum não é para você ter algo de Deus. Pelo contrário, o jejum é para Deus tirar algo de você.
Oração não é para você ter algo de Deus, é para Deus tirar algo de você, para de fato Deus te dar o que realmente você precisa, não o que você quer. Nós queremos muitas coisas, né? Mas aquilo que você quer está alinhado com o que Deus quer? Por exemplo, quem está nessa vida pastoral ministerial, a gente sempre pensa quando vai comprar um carro, será que com esse carro eu consigo servir os irmãos da igreja? Talvez você fale assim, pastor, há pecado em comprar um Porsche? Nenhum. Mas para que você quer comprar um Porsche? Se for para dar carona para o pastor, aí beleza. Se não, brincadeira. É para servir, irmão. Mas não tem sentido comprar um Porsche. Mas se você tem dinheiro para comprar um Porsche, não é pecado comprar um Porsche, pode comprar. Mas o cara que tem a consciência do reino, ele já tem um filtro. Ele fala, não faz sentido eu comprar um carro importado, um Porsche como esse, que é muito dinheiro. Eu posso comprar um carro mais simples, vou ter uma simplicidade no carro. Qual é o objetivo do carro? Me locomover, né? O restante é tudo comodismo. Então, um cara que tem a mentalidade do reino, por mais que ele tenha dinheiro para comprar, ele não compra. Por quê? Porque ele sabe que tudo que é entregue na mão dele tem um propósito de servir o outro e de glorificar o Senhor. Percebe? Esse lugar de humildade, de mansidão que o Senhor quer nos levar, irmão. Jesus não entrou com um cavalo, Jesus entrou com um jumento. Um jumento imprestável, um indomável. E sabe de uma coisa que Deus está falando para mim e para você? Que Deus quer entrar com você em Jerusalém. Mas pastor, eu sou indomável. Venha do jeito que você está, não do jeito que você é. Ah, pastor, Jesus me aceita como eu sou. Não, Ele não te aceita como você é. Ele te aceita como você está, para transformá-lo naquilo que Ele quer que você seja. Não você mesmo, como a teologia coach ensina, né? Seja você mesmo. É bom ser autêntico, irmão? Não é ruim. Mas quando nós somos expostos ao Evangelho, essa filosofia não faz sentido mais para mim. Jesus não me aceita como eu sou e eu não quero ser eu mesmo. Eu quero ser parecido com Ele, toda a minha jornada. É isso que o Evangelho proporciona. E mexe com a gente, né? Porque eu posso vir com uma palavra aqui emotiva para você se alegrar, né? Você fica todo emocionado, mas chega na segunda-feira... Meu objetivo não é te emocionar. Meu objetivo é pregar a palavra do Evangelho para você ser transformado. Para você sair daqui com a mentalidade bugada, dizendo, meu Deus, cara, eu não sou mais quem eu gostaria de ser. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, a sua imagem e semelhança. Sabe, a ponto de alguém olhar para você e falar assim, meu Deus, você tem a cara de Jesus, cara. O seu olhar é igual dele. O seu modo de falar é igual dele. O seu jeito de andar é igual ao jeito de andar dele. É isso que as pessoas esperam de mim e de você. Não esperam um Robert, não esperam uma outra Érica, não esperam um novo Júlio. Espera alguém que seja a cópia de Jesus. Fazendo uma propaganda aqui para o Douglas Gonçalves. Jesus Copy. Antes de Jesus querer resolver algum problema na sociedade, o primeiro lugar que Jesus vai para resolver os problemas não é na política, não é no sistema econômico, mas é dentro do meio do povo. É Jesus virando as suas mesas do seu coração incrédulo. É Jesus, quando Ele entra na tua vida, meu irmão, Ele começa a virar tudo de ponta cabeça. Ele fala assim, o que é esse negócio aqui? Não, mas Senhor, esse aqui é o meu pecadinho de estimação, dá esse negócio aqui. Aí você fica ali, né, cabo de guerra. Não, Senhor, mas isso aqui, né, tá desde criança, né, eu tenho um apego emocional. Aí Jesus fala assim, solta isso, que eu vou derrubar esse trem aqui. Você está pensando, né, que às vezes a gente fica pensando, não, Jesus entrou lá na igreja. Tem gente, irmãos, que não vê o circo pegar fogo no meio da igreja. Não vê a hora de aparecer um escândalo, como aconteceu nessa semana, para ficar falando mal dessas pessoas. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas Jesus olha para o teu coração e fala, ao invés de você querer confessar o pecado dos outros, confessa o teu. Porque é fácil para nós, é cômodo, a gente falar do pecado do outro, né, do que o outro está fazendo. Mas o que você está fazendo? Os lugares onde você está indo, o que você está ouvindo, o que você está falando. É nesse lugar, no coração, nos quartos escuros, lá do teu coração, que Jesus começa a entrar e acender as luzes, dizendo, vamos trazer para a luz aquilo que estava escondido? Porque a transformação vem através da luz e não da escuridão. Escuridão é sinônimo de solidão,
Em nenhum momento Jesus chama a gente para a solidão, pelo contrário, Ele nos chama para a comunhão. E quando nós vamos para a comunhão, nós precisamos ser vulneráveis diante do Senhor. Deus ama corações quebrantados e contritos, irmãos. Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. Sabe o que Provérbios diz? Que um coração orgulhoso precede a ruína, mas um coração humilde precede a honra. Você também não tem que viver uma vida esperando alguém te honrar. Você tem que viver uma vida em função de honrar ao Senhor, não pessoas. Porque tem pessoas que não vão te honrar, é verdade isso. Que elas vão olhar para você, vão falar, projeto falido, isso aí, não tem chance não. Mas aí Jesus fala assim, me dá esse jumento que ninguém quer, que eu vou usar essa pessoa. Eu vou usar alguém que nunca, ou melhor, foi a vida inteira rejeitado e descartado. Eu vou usar para a minha glória. E o coitado do jumento, o abençoado do jumento foi usado por Deus. E foi uma benção, porque ele teve um propósito específico de conduzir Jesus até Jerusalém. Jesus quer entrar no nosso coração, irmão. E Ele quer transformar a tua história. E a sua vida nunca mais será a mesma. Vocês estão dispostos a entrar nesse lugar? Dispostos de fato a Jesus entrar no teu coração e virar as mesas? Pegar o chicote, lembra do chicote? Ele pega o chicote. E muitas pessoas pensam, nossa, cadê aquele Jesus amoroso, né? Aquele Jesus manso, aquele Jesus humilde. Esse é um Jesus humilde e manso. Mas também mostra um Jesus viril, um Jesus homem. Que quando ele vê uma problemática, ele não faz vista grossa, dizendo, não, é normal, é fase. Não é normal, ele está dizendo, não, deixa eu entrar no teu coração, vou virar as mesas. E não fique resistindo, não fique sendo indomável, mas entregue o seu coração a mim, deixa eu mexer no teu coração. Deixa eu colocar todas as coisas que estavam fora no lugar certo. E a nossa vida será transformada. Lembra que Deus usa a vida de Ezequiel dizendo, profetiza sobre o vale de ossos secos. E ele profetizou, e cada osso se juntou com o seu osso. E quando se tornou um grande exército, sabe o que acontece? Deus fala para Ezequiel, profetiza a vida. E quando ele profetiza a vida, meu irmão do céu, ninguém segura um povo apaixonado por Jesus. Vocês estão dispostos a entrar nesse lugar, irmão? Em nome de Jesus. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Respira neste momento. Deixa a presença do Senhor entrar no teu coração nesta noite. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração o amor dele. Eu creio que o Espírito Santo está neste lugar, amém, irmãos? O Espírito Santo está neste lugar. E nós damos total liberdade ao Espírito neste lugar, de derramar sobre os nossos corações indomáveis. Derramar do Espírito dele sobre o nosso coração, muitas vezes rude, o nosso coração irritado, o nosso coração soberbo, nosso coração orgulhoso, nosso coração murmurador. Deixa o Espírito Santo neste momento, irmãos. Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus através do Espírito Santo entrar no teu coração e virar as mesas de pecado, as mesas das mentiras, as mesas dos enganos, as mesas da apatia, as mesas da mornidão, da preguiça que tem te impedido de viver a profundidade no Senhor. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, pede ao Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, eu coloco minha vida diante do Senhor nesta noite. Eu coloco todos os meus caminhos diante do Senhor. Confio no Senhor e sei que o Senhor tudo fará. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Oramos e profetizamos o que diz a tua palavra. O Espírito Santo do Senhor unge o povo aqui nesta noite. Restaure corações entristecidos. Liberte os cativos. Traga libertação aos presos. O Espírito do Senhor Deus te ungiu para evangelizar os pobres. Senhor, levante os evangelistas nessa noite. Levante homens e mulheres que são libertadores. Aqueles que trarão liberdade. Aqueles que carregam a unção do Senhor, em qualquer lugar onde eles forem, eles trarão a paz, eles trarão, Senhor, espírito de mansidão, de humildade. Aqueles que são chamados para libertar os cativos, onde estão esses filhos?
Oh, vamos ler. Responde ao Senhor. Responde ao Senhor nessa noite. Mais Jesus, mais Jesus. Mova o teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, libere sobre nós lágrimas. Batiza-nos com lágrimas, Senhor. Senhor, imprime no meu coração que muitas pessoas não têm chorado diante da presença do Senhor. Na verdade, têm chorado pelos seus problemas, mas nessa noite o Senhor quer colocar lágrimas nos teus olhos. Senhor, coloca lágrimas nos olhos. Senhor, começa a chorar um coração quebrantado e contrito. Um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a fazer a tua vontade, crendo que o Senhor não é apenas Salvador, mas que o Senhor também é Senhor das nossas vidas. Senhor, que essa declaração, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.